e bem-vindos. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, e temos aqui um texto interessante que nos chegou, que aborda precisamente esta data. Uhum. Vamos falar um bocadinho da história, claro, mas principalmente como este material argumenta que a tecnologia está a mudar completamente o mundo do trabalho. Sim, de formas que se calhar nem imaginávamos há uns anos. Exato. É incrível pensar nisso. O ponto de partida, como a análise detalha, foram lutas por coisas básicas, não é? Jornadas de 8 horas, salários justos. Uhum. Condições mínimas. E agora, pronto, a conversa neste texto já vai para o Zoom, o Slack, a inteligência artificial. Ok, vamos lá então desembrulhar isto um pouco. Sem dúvida. E olhar para essa história, como o documento sugere, é mesmo crucial para percebermos onde estamos hoje, não é? Sim. Porque a análise defende que isto não são só uns ajustezinhos, é tipo uma mudança profunda, mesmo, na ideia do que é trabalhar, e a tecnologia está no centro disso tudo. O texto recorda a origem, Estados Unidos, século XIX, as tais reivindicações dos operários, uma luta dura Sim, sim. e que depois se espalhou. Pois, e cá em Portugal, como o texto também refere, só depois do 25 de abril de 74 é que o 1º de maio passou a ser celebrado oficialmente, feriado e tudo. E esse ponto do texto é muito relevante, porque argumenta que essas conquistas, pronto, não são só história, são a base. A fundação. Exato, a fundação dos direitos que temos hoje, ou que devíamos ter. E aqui entra uma coisa interessante que a fonte explora, que é como as novas formas de trabalho, tipo a gig economy, essas coisas, como é que isso às vezes desafia esses direitos. Cria novas precariedades que, quer dizer, fazem lembrar um bocado dessas lutas antigas. É uma boa ligação, sim. E essa base histórica ganha outra vida quando olhamos para o que a análise descreve sobre a tecnologia agora. Começa pelo trabalho remoto, claro. Uhum. O óbvio. A fonte fala da pandemia, como é óbvio, que deu um empurrão enorme, mas diz que ferramentas como o Teams, o Zoom, consolidaram uma mudança mais profunda na expectativa de flexibilidade, pelo menos em alguns setores. Exatamente. Mas o texto também não fica só por aí, pela parte boa da flexibilidade. Não. Não. Também aborda a tensão que isto gera. Fala, por exemplo, do desafio para as empresas em manter a equipe unida, a cultura, quando o pessoal está toda à distância. Não é só ter a ferramenta, percebes? É preciso repensar como se colabora. Bem visto. E depois o texto entra na automação e na IA. E vai um bocadinho além dos robôs nas fábricas, que é o exemplo mais batido. Uhum. A análise foca-se mais na ideia de que o desafio a sério não é tanto a máquina fazer a tarefa X ou Y, mas sim a necessidade de reimaginar funções inteiras, o valor que damos a certas coisas. A fonte acha que ainda estamos só no início dessa redefinição. É interessante, sim. Porque tira o foco do vão roubar-nos os empregos e põe na transformação do trabalho em si. Exato. E liga isto à terceira área que o texto explora, que é o acesso à formação. As plataformas online, tipo Coursera, Udemy, até o YouTube, Uhum. são vistas não só como sítios para aprender, mas como potenciais niveladores no mercado que está sempre a mudar. Mas o texto levanta aqui uma preocupação. Que é? A questão do acesso. Pronto, alerta para o risco de estas ferramentas que parecem muito democráticas poderem, na prática, acentuar as desigualdades. Ah, claro. Quem não tem acesso fácil à net ou às competências básicas para usar isto pode ficar ainda mais para trás. O texto chama-lhe o paradoxo da oportunidade digital. Faz todo o sentido. E se ligarmos isto tudo, não é? O que a análise nos mostra é essa dualidade. As oportunidades são imensas. Flexibilidade, aprender coisas novas, talvez trabalhos menos chatos ou perigosos. Sim, Mas os riscos também lá estão. A tal desigualdade no acesso, a pressão para estar sempre a aprender coisas novas, a incerteza. exato. O que nos leva, acho eu, à ideia central da análise, que é os direitos laborais e as políticas têm de seguir a acompanhar isto, não podem ficar a ver navios. Sim, tem de correr atrás. O texto defende que é preciso um esforço mesmo consciente para garantir que a tecnologia serve para melhorar a vida da maioria e não para criar, novas formas de exclusão ou mais precariedade ainda. Portanto, o que é que tiramos disto tudo, no fundo? Parece-me que a mensagem principal é que o 1º de maio hoje é menos olhar para trás com nostalgia e mais olhar para a frente com atenção, não é? Antecipação. É um lembreto, baseado nesta análise, de que temos de ser nós a moldar o futuro do trabalho. Usar a tecnologia como uma ferramenta para um trabalho mais digno, mais inclusivo. Exatamente. E a análise acaba com uma nota de, otimismo, mas com cautela. Diz que a tecnologia pode ser essa aliada, mas, e aqui fica a questão no ar, acho eu, que o texto deixa, Sim.
Que condições é que são precisas? Culturais, políticas, económicas, até individuais, da nossa capacidade de adaptação. O que é mesmo preciso para que essa aliança funcione? Para que a tecnologia seja progresso para todos e não aprofunde ainda mais as divisões que já existem? É uma pergunta-chave, sem dúvida, para ficarmos a pensar. E com ela, fechamos a nossa conversa de hoje. Obrigado por nos terem acompanhado